São mais de 142 crias da academia e, é claro, você não vai conhecer todas elas, né? Mas você conta com o Palmeiras 90 a mais para te apresentar as melhores dentre as melhores e no vídeo de hoje eu preciso começar falando do Larsson, que é um volante moderno, excelente opção, tá subindo pro profissional agora e veio de empréstimo do Goiás, hein? Jogador de Pelotas, Rio Grande do Sul. É um jogador com uma ótima leitura de jogo e capacidade de atuar como camisa 8. Inclusive, com a lesão do Evangelista, a tendência é que ele suba para o profissional, pedido do Abel, direto do Abel, hein? E, obviamente, que comece a ganhar rodagem, bagagem, para poder assumir alguma função num futuro não tão distante, tá? Ele já conta com o título da Libertadores Sub-20 e atuou como titular nessa campanha, tá? Uma qualidade refinada, bom passe vertical, acelera transições e aparece bem na área como elemento surpresa. Não é uma característica dele a velocidade nas transições, entretanto, jogando entre linhas ele consegue achar ótimos passes. Bem típico do volante moderno, tá? Além disso, ele é intenso na marcação e tem um perfil físico que agrada o Abel Ferreira, né? É impressionante como os jovens, né, que estão surgindo para o futebol têm uma condição física diferenciada. Você lembra do Endrick, né? E o Estevão também aguentava tomar muita porrada da marcação e, sabe, seguia de pé, jogava como se não tivesse acontecido nada. Mesma qualidade do garoto Larsson. Internamente ele é visto como uma peça de reposição natural. Inclusive, ele já era tido como uma peça de reposição no lugar do Fabinho, que foi pro Bragantino. Engraçado isso, né? Ele tem personalidade e postura de jogador pronto, mesmo com pouca idade. E a comissão técnica tem acompanhado ele de perto. Eu quero te fazer uma pergunta importantíssima. Você sabe como funciona e quantos jogadores o Palmeiras tem trabalhado? Qual é a principal estratégia? Fica até o final desse vídeo porque no final vai ter um bônus surpresa, onde além de te explicar tudo isso, eu vou te passar uma informação que talvez você não tenha. O segundo jogador da lista é o Rafael Coutinho, de 18 anos, ó, jogador de seleção brasileira, tá? Tô te dando a letra. Rafael Coutinho joga muita bola mesmo. Inclusive marcou gol ontem pela seleção brasileira sub-20. Aí muita gente vai me falar assim, mas Henrique, o Luigi, né, que no profissional não tá conseguindo jogar, no sub-20 é tido como uma joia, e é verdade. Gente, calma, vamos ter paciência com esses meninos, porque a própria palavra diz, né, são meninos. Eles não estão prontos para assumir uma responsabilidade tão grande. Nem todo mundo é igual ao Endrick ou ao Estevão. Mas tem muito talento ali para ser lapidado. A gente não pode queimar etapas, tá? Então vamos lá. O Rafael Coutinho é um meia clássico, tá? Canhoto com ótima técnica e uma visão de jogo diferenciada, tá? Revelado no Sub-15 do Verdão, ele foi destaque na Copinha e na Libertadores Sub-20, onde marcou gols decisivos, distribuiu assistências e conquistou a sua vaguinha na seleção brasileira. Principais características são o chute de média distância e principalmente quando ele quebra as linhas com passes verticais. É o tipo de jogador que faz falta para o futebol brasileiro, tá? De maneira geral. É claro, tudo que eu falar aqui sobre os jogadores, lembrem-se, eu estou falando sobre jovens. O Palmeiras precisa cuidar dos meninos e os meninos também precisam cuidar de si, tá? Então, assim, ter um bom ciclo de amizades, maneirar naquela fase jovem, né? Tudo que, pô, todo cara gostaria de fazer, né? Pra pensar, moleque 16, 15 anos ganhando 20, 30 mil reais. Difícil, né? Difícil. Puberdade a milhão, né? Tem que controlar isso porque eles são atletas profissionais, né? E o Palmeiras tem uma baita de uma estrutura psicológica para ajudá-los nessa questão. Então, uma vez que eles se controlem nesses pontos, não deixe subir para a cabeça e continuem se dedicando, cara, os moleques vão brilhar. É questão de tempo, porque bola eles têm. Ele é comparado por muitos da comissão técnica do Verdão ao Rafael Veiga pela postura e liderança e capacidade de decidir os jogos com inteligência. Ele já treina ao profissional, mas ainda pertence oficialmente ao sub-20. O Abel Ferreira gosta de jogadores com leitura tática rápida. E o Coutinho tem essa qualidade, tá? É aquilo que a gente falou. Como ele se inspira e lembra muito o Rafael Veiga,
ele tem uma qualidade de ler o jogo e entender que hora acelerar e que hora frear as jogadas. E isso é óbvio, faz com que ele se torne uma espécie de maestro, né? Ele é cotado para subir ao profissional em 2026 e fora de campo me parece ser, né, nos parece ser um jogador focado e discreto. Esse carinho que eu tenho pela base do Palmeiras se dá muito pelo fato de nós termos muitos jogadores, pessoas simples, sabe? Aquele menino que você vê que se esforçou e batalhou muito para chegar onde tá. E isso faz com que dificilmente ele perca essa essência, né? Vejam o Endrick, cara, vejam o Estevão, eles não perderam a essência e jogam muita bola. Luiz Guilherme, a mesma coisa. Então, assim, o Palmeiras está focado em não só formar atletas, formar homens íntegros com caráter. E é por isso que alguns jogadores acabam não dando certo. Não é porque eles não têm bola, não, mas é porque a postura extra-campo dificulta. E com o Abel Ferreira, esse é um dos quesitos principais para um jogador da base potencializar-se. E falando em potencializar-se, o próximo jogador da lista é um zagueiro daqueles de causar inveja na concorrência, nos rivais, tá? Robson é o nosso capitão do sub-20 e lembra muito o perfil do Gustavo Gomes, não tem como falar que não, cara. É um leão em campo, tá? 19 anos e ele é um dos líderes naturais da base alviverde. Zagueiro canhoto com ótimo tempo de bola e uma saída limpa, foi o autor do gol do título no Brasileirão Sub-20 de 2025. Olha que legal, né? Certas coisas só acontecem com certas pessoas. O cara trabalha e batalha dia após dia, é um guerreiro incansável em campo e aí parece que ele é premiado, né? Ele é coroado com o gol do título. Cara, isso pra mim não tem preço, só o futebol proporciona essas coisas. Força física, bom jogo aéreo e excelente posicionamento defensivo fazem com que o jogador se destaque, fazem com que o jogador brilhe no meio de tantos outros, né? Fantástico. Ele chegou ao Palmeiras aos 16 anos, vindo do interior de São Paulo e evoluiu rapidamente. Renovou o contrato até 2028, o que mostra a confiança da diretoria no seu potencial. Já treina com o profissional e, como eu falei, ele é visto como sucessor do Gustavo Gomes. É bem verdade que ele vai ter muito trabalho pela frente, porque o Bruno Fux joga muita bola. Construtor de jogadas, forte fisicamente, é um jogador fantástico para mim. Mas o Abel Ferreira, como citamos, valoriza liderança e caráter. E isso esse jogador tem de sobra, tá? Jovem, precisa obviamente ainda provar o seu valor e tem um longo caminho para percorrer. Mas eu fico maravilhado, não sei se vocês podem perceber a alegria que eu tenho em gravar vídeos falando da base, porque cara, é o nosso futuro. E é o futuro da seleção brasileira também. A base do Palmeiras, reparem, geralmente compõe e integra os elencos da seleção brasileira. É aquilo que eu falei, ele tem um perfil de jogo europeu. Inclusive, ele já é observado por alguns clubes da Itália, tá? Palmeiras que não feche logo um contrato com ele e não deixe ele ali com uma multa rescisória na casa de 50 milhões, não, que você vai ver se logo logo esse menino já não vai pra Europa, viu? Cauã Lira é o próximo nome dessa lista e o Cauã também é um meia perigoso, tá? Ótima finalização, bola parada, atributos que quase ninguém hoje apresenta, né? Difícil você ver um jogador que bata na bola com facilidade, assim como o Gilberto, por exemplo, que também é da nossa base, né? Difícil a gente ver um jogador com pegada de meio campo que acelere o jogo. Cauã tem tudo isso. E o mais legal, tá? Jogador jovem, né? 18 anos ainda tem um longo caminho pela frente. Gosto muito do futebol do Cauã e imagino que ele vai ter uma oportunidade no profissional do Palmeiras também em 2026. Essa nova geração do bilhão, que é como é conhecida, né? Tem conta com alguns jogadores que tem um nível muito diferente, sabe? É gostoso assistir o Palmeiras jogar. E sabe o que é o mais legal? Eu reparei que alguns dos jogos do Sub-17 estão sendo transmitidos pelo canal do Palmeiras, né? O Palmeiras Sporting Bet. E lá dá pra ver, cara, assistir o jogo na íntegra, né? É muito bacana. Eu tenho uma reclamação a fazer com relação aos jogos. Vocês assistiram o Mundial? O Mundial Sub-17, a câmera que mostrava o jogo era péssima, né? Você não conseguia ver o jogo de cima e entender posicionamento tático, etc. Era muito ruim de assistir. Agora, quando o Palmeiras transmite, cara, dá pra ver o jogo na íntegra. Eu gosto bastante do trabalho de comunicação
do Palmeiras. Acho fantástico, tá? Pra mim, o melhor do país. Voltando a falar do Cauã, cara, é um tipo de jogador que, assim, ainda tem muita lenha pra queimar, ainda vai ter que mostrar muita coisa, mas é aquele jogador que faz falta, sabe, numa equipe como o Palmeiras. Porque, por exemplo, no momento atual que o Verdão não conta, né, com o Lucas Evangelista, possivelmente o Andreas Pereira vai ser recuado pra função e a gente vai ficar faltando um meia ali, né? O Maurício deve ocupar esse lugar, mas, cara, nada melhor do que ter um garoto da base ali fungando no cangote ali pra, pô, roubar a posição, né? Quinto e último nome desse vídeo, Murilo Dourado. No final do vídeo, fica até o final porque eu vou te explicar uma coisa que talvez você não saiba, tá? Murilo Dourado tem 18 anos e é um atacante com muita presença física, técnica apurada e um faro de gol. É um dos artilheiros da base em 2025, com uma média de gols superior a 0,6 por jogo, números excelentes, né? E se destaca por uma finalização precisa. Ele sabe jogar de 9 fixo, é a principal característica dele, mas também sabe cair pelas pontas, né? Por ser um atacante forte, eu prefiro ele jogando de centroavante mesmo, tá? Ocupa bem os espaços, é veloz, finaliza bem, bom no jogo aéreo, ótimo jogador. Mas é aquilo, né? Número na base é perigoso. Por quê? Lembra do Lulinha do Corinthians? Eu sei que eu não gosto muito de falar do rival, mas cara, ele era tido como o novo craque, né, da atualidade. E no profissional ele não vingou, não deu certo. Então eu não gosto muito de olhar pro número dos jogadores, né? Eu prefiro olhar, mais do que o número, a forma como ele tá entregando o futebol. E o Dourado entrega, tá? Atacante completo, daqueles que teria um straightzinho no FIFA, sabe? Marcador completo ali, joga em todas as posições do ataque, mas preferencialmente como 9. É um baita de um centroavante e encaixa no perfil atual do Palmeiras também. Mas aí você vai me falar assim, Henrique, poxa, são muitos jogadores, né? Já tem aqui no canal 5, 6, 7 vídeos de crias da base e a gente não para de falar desses jogadores, né? Por quê? Você faz ideia de como funciona a estratégia do Palmeiras para trabalhar melhor isso tudo? Então vamos lá, vamos entender o cenário. O Palmeiras joga muito e aposta muito nas categorias de base e desenvolveu um projeto para isso. Tá? Então a categoria de base do Palmeiras tem uma estrutura própria. Centros de treinamento, que é junto, né? Mas que é toda a estrutura é feita para os jovens. Os salários que são negociados são totalmente conversados na diretoria para que não tenha grandes números também, né? Para que o cara também não fique se achando a última bolacha do pacote, mas muito bem, para que todos vivam muito bem. Eles se preocupam, né, o Palmeiras de maneira geral, com a estrutura familiar. Então, quando necessário e quando possível, oferecem emprego para os pais, né? E dão todo o suporte possível, cara. Os meninos têm, além da alimentação, psicólogo, preocupação com escola. Cara, é fantástico o trabalho que o Palmeiras faz nesse campo, tá? E são mais de 142 jogadores. Nem todos vão conseguir chegar no profissional, você sabe disso, né? Pelo menos não atuando com a camisa do Palmeiras. Então o que o Verdão faz? Ele cria contratos de mais-valia e negocia esses jogadores com preço reduzido. Por exemplo, o Mancha, que era um zagueiro do Palmeiras, ele foi pro Fortaleza a preço de banana, assim. Palmeiras cobraria nele, sei lá, 5 milhões, 3 milhões de euros, vendeu por 1 milhão, meio milhão, não interessa, valor pequeno. Mas com qual finalidade? A finalidade de manter 60, 50, 40, 30% do passe dele no nome do Palmeiras. Então o Palmeiras ganha por ser clube formador, na maioria das vezes, e ganha também por ter um percentual do passe. A hora que esse menino se desenvolve, como se desenvolveu no Fortaleza e foi pro Olympiacos da Grécia, o Palmeiras ganhou um dinheiro absurdo com essa transação, sem precisar dar vitrine para ele aqui no clube, porque não teria espaço. Gente, nós estamos vivendo uma era de ouro da administração do Palmeiras. Era de ouro. Para quem viveu os anos aí passados, cara, não dá para comparar. É um projeto escalonado. O Palmeiras ganhou a premiação de melhor grupo psicólogo em time na América do Sul. Você faz ideia do que isso significa? Vocês conseguem entender que a performance em campo não é à toa? Ela reflete toda uma estrutura e todo um trabalho fantástico por trás dos bastidores. O sistema de comunicação do Palmeiras é fantástico, maravilhoso o marketing do Palmeiras. Psicólogos do Palmeiras incríveis, nutricionistas incríveis, nutrólogos incríveis, preparadores físicos incríveis. É um time, ou melhor, é um clube de alta performance e alto rendimento e que espelha em campo tudo aquilo que é conquistado em bastidor.
É por isso que eu não me canso de falar. Eu sou apaixonado pelo Palmeiras e eu imagino que você também. Então é isso, muito obrigado pelo carinho no vídeo de hoje, por ficar até aqui comigo, ouvindo esse maluco falar do que ele mais gosta no campo do esporte, que é o Palmeiras. E muito obrigado pelo seu carinho. Um forte abraço e fiquem com Deus.